Você é patética, Ana. Essa aqui sim me valoriza de verdade. Foi o que meu marido disse, olhando nos meus olhos, sem nenhum remorso, sem nenhum pudor, com o braço enlaçado na cintura de uma mulher 20 anos mais nova que eu, bem ali, na recepção da empresa onde eu trabalhava há 15 anos. A voz dele estava firme, o sorriso era de deboche. E aqueles olhos que um dia eu achei que fossem honestos, agora só refletiam crueldade pura. Eu não chorei, não gritei, não fiz escândalo. Não dei a ele o prazer de me ver destruída ali, naquele chão de mármore italiano, na frente de seguranças, recepcionistas, colegas. Apenas sorri. Aquele tipo de sorriso que não chega aos olhos, que congela nos lábios, que avisa que uma tempestade está prestes a chegar. E respondi com voz calma, quase assustadoramente calma. Que bom que você finalmente encontrou alguém à sua altura, Rodrigo. Alguém tão raso e patético quanto você. Virei as costas com elegância calculada e voltei para minha sala no 12º andar, enquanto ouvia a risada dele ecoar pelo saguão de mármore, misturada com a risadinha aguda e irritante daquela mulher. O que ele não viu foi a expressão do meu chefe, Dr. Henrique Cavalcanti, que testemunhou tudo daquele corredor lateral, os olhos arregalados de choque e indignação, a mandíbula travada de raiva contida. O que Rodrigo não sabia, não podia nem imaginar em seus delírios de grandeza, era que naquele exato momento, com aquele ato de crueldade gratuita, ele havia acabado de assinar sua própria sentença de morte social, financeira e jurídica. E foi aí que tudo começou a desmoronar para ele, tijolo por tijolo, mentira por mentira, humilhação por humilhação. A recepção da Cavalcanti em Associados sempre foi impecável, o cartão de visitas do escritório que simbolizava excelência. Piso de mármore italiano importado diretamente de Carrara, cor de pérola com veios dourados que brilhavam sob a luz natural, paredes revestidas em madeira de lei escura, mogno brasileiro, que cheirava a verniz caro e tradição, móveis de design assinado por arquitetos renomados, aquele lustre imenso de cristal tcheco que refletia a luz do sol da tarde em 1000 pontos brilhantes e dançantes. O ar-condicionado central mantinha a temperatura perfeita e constante em 22 graus, e sempre havia aquele cheiro característico e reconfortante de móveis caros, misturado com o perfume francês importado que a recepcionista usava religiosamente. Era terça-feira, 15 de abril de 2025, 3h15 da tarde. Eu lembro porque tinha acabado de sair de uma reunião crucial com clientes importantes do setor imobiliário, empresários que movimentavam milhões. Tinha apresentado um parecer jurídico complexo que levou 3 semanas intensas para ser elaborado, e tinha sido elogiada calorosamente e publicamente pelo Dr. Henrique, na frente de todos os presentes. Vestia meu tailleur azul marinho Armani. Sim. Original, comprado em promoção na viagem a Miami, mas ainda assim caríssimo, $1.800. Aquele que Rodrigo sempre disse, com aquela voz cheia de veneno disfarçado de brincadeira, que me deixava com cara de velha executiva, dessas que ninguém quer pegar, dessas que morrem sozinhas com gatos. Meu salto fino Louboutin vermelho na sola. Presente de Natal, que eu mesma dei para mim, porque ninguém mais o faria, batia no chão com um ritmo que eu conhecia de cor depois de tantos anos. Tec, tec, tec. Confiante, rápido, eficiente, decidido, o som de quem sabe exatamente onde está e para onde vai. Esse era meu território sagrado. 15 anos como coordenadora jurídica, depois promovida a gerente do departamento civil, respeitada por colegas de todos os níveis, admirada por estagiários que me viam como modelo, confiável aos olhos dos sócios que depositavam casos importantes em minhas mãos, mas completamente invisível, inexistente, irrelevante aos olhos de quem deveria me enxergar com amor e admiração. Meu próprio marido. Quando a recepcionista, Júlia, uma moça jovem de 28 anos, loira de cabelos lisos naturais, sempre educada e simpática com todos, me chamou com aquela voz trêmula, quase sussurrada, carregada de constrangimento e pena. Eu já sabia instintivamente que algo estava muito, muito errado.
Doutora Ana, tem. Tem uma pessoa aqui na recepção pedindo insistentemente para falar com a senhora. Ela diz que é urgente e não quer ir embora. O tom dela era de desculpa profunda, de constrangimento genuíno, de quem sabia que estava prestes a me colocar numa situação desagradável. Júlia tinha noção clara de que recepção de escritório de advocacia renomado não é lugar adequado para visitas pessoais não agendadas, muito menos para dramas conjugais. O silêncio pesado, denso, quase palpável que se instalou quando comecei a descer aquelas escadas amplas de mármore, 24 degraus que eu contei milhares e milhares de vezes ao longo dos anos subindo e descendo, era absolutamente constrangedor. Os dois seguranças uniformizados, seu João de 62 anos e seu Manuel de 57, dois homens sisudos de postura militar, desviaram o olhar envergonhados quando passei por eles. A estagiária que estava organizando processos no balcão lateral, Amanda, de 23 anos, fingiu estar extremamente ocupada e concentrada. Júlia mordia o lábio inferior com força visível, os olhos cheios de pena antecipada. Meu coração disparou descontroladamente. Aquela sensação física horrível e inconfundível. Coração batendo rápido demais. Irregular, pulsação forte e dolorosa nas têmporas. Mãos começando a suar frio dentro das luvas finas de couro preto italiano que eu usava como parte do meu visual profissional. Boca seca, língua grudada no céu da boca. Aquele gosto metálico característico do medo puro correndo pela garganta. Aquela sensação terrível de que o chão ia se abrir debaixo dos meus pés e me engolir completamente. E então, quando cheguei ao último degrau e virei à esquerda em direção à recepção principal, eu o vi, e tudo fez sentido do pior jeito possível, da forma mais dolorosa imaginável. Rodrigo estava ali, plantado bem no centro da recepção, como se fosse dono absoluto do lugar, com seu terno cinza mal ajustado nos ombros. Aquele que eu havia pago em 12 vezes torturantes no cartão de crédito 6 meses atrás, R$ 1.200 ao todo, porque ele disse que precisava urgentemente estar apresentável para reuniões de negócios importantes, que nunca aconteceram, sorrindo de orelha a orelha como se fosse dono do mundo inteiro, como se tivesse acabado de ganhar sozinho na mega sena acumulada. E ao lado dele, literalmente grudada nele como uma erva daninha insistente, como um parasita que encontrou o hospedeiro perfeito, estava ela. Jéssica. Eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. Nunca tinha ouvido aquele nome antes, mas soube imediatamente, instintivamente quem era. Cabelos longos e lisos demais para ser natural. Aquele loiro artificial berrante que grita: salão barato de bairro, R$ 50 o serviço. Com aquelas mechas mais claras que pareciam ter sido feitas com água oxigenada de farmácia aplicada em casa mesmo. Vestido vermelho justo demais, grudado no corpo como segunda pele, decote absurdamente exagerado, mostrando tudo o que tinha para mostrar. Tecido barato de poliéster que brilhava de forma artificial e cafona sob a luz. Salto agulha altíssimo, pelo menos 15 centímetros, transparente, daqueles que se compra em loja de camelô do centro por R$ 40. Maquiagem extremamente pesada, carregada, base pelo menos 2 tons mais escura que a pele natural dela, contorno exagerado, olho esfumaçado em preto carvão, cílios postiços enormes tipo boneca, batom vermelho sangue berrante, unhas longas artificiais, vermelhas, com pedrarias brilhantes coladas, bolsa de marca falsificada. Eu conheço couro verdadeiro, Prada quando vejo, trabalho há anos com gente que usa original, e aquilo definitivamente não era. Devia ter uns 25 anos no máximo, talvez até menos. Corpo jovem, firme, daqueles que ainda não conheceram gestação, amamentação, noites infinitas em claro de preocupação com contas a pagar, estresse crônico acumulado de anos. Eu estava com 43 anos completos. 43 anos de vida intensamente vivida, profundamente sofrida, duramente conquistada. Trabalhava religiosamente 10, às vezes 12, 14 horas por dia.
Sustentava a casa inteira sozinha há pelo menos 8 anos. Pagava todas as contas, todos os boletos, todas as dívidas infinitas dele. E ali estava ele, meu marido legal de 19 anos de casamento oficial, o homem por quem eu havia sacrificado absolutamente tudo, minha família que me alertou, meus sonhos de juventude, minha saúde mental, meu dinheiro suado, me humilhando publicamente, deliberadamente, cruelmente no meu próprio local de trabalho, no único lugar sagrado onde eu ainda tinha dignidade, respeito e reconhecimento. Ana! Ele praticamente gritou meu nome, como se estivesse me fazendo um favor gigantesco, como se eu devesse cair de joelhos e agradecer por ele ter vindo me visitar. A voz dele estava propositalmente alta, performática, chamando a atenção de todos. Vim aqui apresentar oficialmente minha namorada para você. Jéssica, essa é a Ana, aquela que eu te falei 1000 vezes. A workaholic obsessiva que não sabe ser mulher de verdade. Namorada. Ele disse namorada, em voz alta, na frente de absolutamente todo mundo. Nós ainda éramos oficialmente casados no civil. A aliança de ouro branco ainda estava no meu dedo anelar esquerdo. Ouro branco, 18 quilates, 3 gramas exatas, design simples e clássico, comprada com meu 13º salário suado há exatos 19 anos atrás, porque ele estava sem condições financeiras nenhuma naquela época, como sempre esteve. A dele eu nunca mais tinha visto no dedo dele há pelo menos 5 ou 6 anos. Mas eu fingia não perceber. Fingia que não doía como punhalada. Fingia que não importava. Fingia tanta coisa. Engolia tanta humilhação. Aceitava tanto desrespeito. E então veio a frase que ficaria eternamente gravada a ferro e fogo quente na minha memória, tatuada para sempre na minha alma, combustível eterno para tudo que viria depois. Você é patética, Ana. Olha bem para você. Toda dura, toda certinha, toda poderosa doutora. Mas em casa, fria como gelo, chata como reunião de condomínio, cheira a processo jurídico e papelada velha. Essa aqui. Ele apertou possessivamente a cintura de Jéssica com força. Ela deu uma risadinha aguda performática e se aconchegou nele teatralmente. Essa aqui me valoriza de verdade, sabe? Me faz sentir homem de verdade. Coisa que você nunca, nunca soube fazer nesses 19 anos todos. Jéssica riu alto. Aquela risada aguda, irritante, artificial, falsa, de quem está genuinamente gostando de humilhar outra mulher publicamente, de quem sente prazer sádico nisso. Os olhos dela me avaliaram descaradamente de cima a baixo, com uma mistura estranha de desprezo mal disfarçado e inveja mal contida. Inveja óbvia da minha roupa de marca original, do meu cargo importante, do ambiente corporativo sofisticado onde eu estava inserida, do respeito que claramente as pessoas tinham por mim ali. Mas havia também desprezo cruel, como se eu fosse uma idiota completa, uma coitada patética, uma mulher velha e feia descartada sem dó por uma versão muito mais nova, bonita e melhorada. Os seguranças olharam constrangidos para o chão de mármore, incapazes de encarar a cena. Júlia levou a mão trêmula à boca aberta, os olhos arregalados de choque. 2 estagiários que passavam casualmente pelo corredor lateral pararam completamente petrificados, boquiabertos. Uma advogada júnior que estava vindo da sala de reuniões congelou literalmente no lugar, sem acreditar. E eu? Eu apenas sorri. Sorri porque se eu não sorrisse naquele momento, eu ia gritar até perder a voz, ia chorar até desidratar, ia me jogar no chão e me despedaçar em 1000 pedaços. Então sorri. Aquele sorriso gelado, assustador, perigoso, que vem dos filmes de suspense psicológico antes da vingança meticulosamente planejada. Que bom, Rodrigo. Que bom mesmo que você finalmente encontrou alguém exatamente à sua altura. Alguém tão raso, tão superficial e tão patético quanto você sempre foi. Espero, sinceramente, que vocês sejam muito, muito felizes juntos, comendo miojo todo santo dia. Virei as costas devagar,
controladamente, com extrema dignidade. Cada passo meu era absolutamente medido, milimetricamente calculado. Não corri, não fugi apavorada, caminhei. Subi aquelas 24 escadas de mármore com a cabeça altivamente erguida, as costas impecavelmente retas, respirando fundo e profundamente para não desmoronar ali mesmo. Ouvi a risada cruel dele ecoar amplificada pelo saguão. Ouvi Jéssica comentar algo maldoso sobre mulher velha amargurada, que não aceita que o marido encontrou coisa melhor. Ouvi passos apressados de Júlia, tentando diplomaticamente, educadamente pedir que eles se retirassem imediatamente. Mas acima de tudo isso, ouvi perfeitamente a voz grave, firme e absolutamente furiosa do Dr. Henrique Cavalcante, que surgiu como o anjo vingador de um corredor lateral. Segurança, por favor. Acompanhem imediatamente essas pessoas até a saída agora e registrem detalhadamente no sistema de segurança que ambos estão terminantemente proibidos de entrar neste escritório novamente sob qualquer pretexto. Rodrigo tentou argumentar algo indignado, mas seu João já estava firmemente ao lado dele, mão no cotovelo, profissional. E eu continuei subindo mecanicamente até minha sala no 12º andar. Quando finalmente entrei na minha sala, aquela sala conquistada com vista panorâmica privilegiada para a Avenida Paulista inteira, com o MASP majestoso ao longe, conquistada duramente com 15 anos ininterruptos de suor, sangue e lágrimas, noites infinitas em claro estudando, fins de semana inteiros sacrificados, pós-graduações caríssimas pagas inteiramente do meu bolso, provas exaustivas de títulos, reconhecimento profissional lento, mas consistente. Tranquei a porta com força, encostei pesadamente nela e respirei. Contei mentalmente até 10, depois até 20, depois até 50. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente como se tivesse hipotermia. Tirei as luvas de couro devagar e vi que meus dedos estavam completamente brancos, sem circulação, de tanta tensão acumulada. Meu reflexo distorcido no vidro espelhado da janela me mostrava cruelmente uma mulher de tailleur azul marinho, perfeitamente ajustado por alfaiate caro, cabelos castanhos naturais presos num coque francês absolutamente impecável, maquiagem profissional discreta e elegante, brincos de pérola cultivada pequenos e discretos, executiva exemplar e admirada, advogada respeitada e competente, esposa publicamente humilhada e destroçada, mulher profundamente destruída por dentro, 43 anos de vida, 19 intermináveis de casamento, 15 gloriosos de carreira brilhante, e nenhum pingo sequer de respeito básico do homem que jurou me amar, me proteger, me honrar, me valorizar. Sentei pesadamente na minha cadeira giratória de couro presidente importado, girei lentamente para a janela enorme, olhei a cidade gigantesca lá embaixo, todas aquelas pessoas minúsculas como formigas indo e vindo apressadas, vivendo suas vidas comuns, e pensei com absoluta clareza cristalina. Acabou. Acabou hoje mesmo. Acabou agora. Aqui e agora. Liguei meu computador Apple, MacBook Pro último modelo que eu comprei orgulhosamente com meu bônus gordo de final de ano. Abri meu navegador Safari. Abri meu e-mail pessoal privado. E então, com os dedos ainda tremendo visivelmente, mas com determinação de aço crescendo exponencialmente no peito, digitei o endereço de e-mail que eu tinha decorado perfeitamente 3 anos atrás, mas nunca tinha tido coragem suficiente de usar até aquele momento decisivo. O endereço secreto que guardava meticulosamente todos os segredos mais sujos de Rodrigo. O endereço que seria inevitavelmente sua condenação total e completa. Rodrigo Mendes, conta, secreta Igmail, com. A senha eu sabia perfeitamente de cor também. RJ do 979 Jazz 2021. Ridiculamente óbvio. Pateticamente previsível. As iniciais dele, ano exato de nascimento. E o nome daquela que claramente não era a primeira amante, já há pelo menos 3 anos. Conheci Rodrigo José Mendes no dia 15 de março de 2006,
Uma quinta-feira cinzenta e chuvosa de outono paulistano. Eu tinha exatos 24 anos recém-completados. Tinha acabado de me formar com louvor em Direito pela prestigiada Universidade de São Paulo. Após 5 anos intensos de curso diurno integral, estava estagiando num escritório pequeno, mas respeitável no centro histórico de São Paulo, na região antiga da República, ganhando um salário mínimo e meio miserável, naquela época distante, R$ 870 mensais. Morava num apartamento minúsculo e apertado de apenas 40 metros quadrados, dividido com 2 colegas inseparáveis da faculdade, Mariana e Beatriz, cada uma contribuindo com apenas R$ 200 mensais de aluguel, mais rateio apertado de contas básicas. Eu literalmente dormia todas as noites num sofá-cama velho e desconfortável na sala minúscula. Não tinha carro próprio. Pegava diariamente 2 conduções lotadas para chegar ao trabalho. Comia marmita requentada gelada porque não tinha micro-ondas disponível no escritório pequeno. Usava as mesmas 3 calças sociais gastas e 4 blusas simples de seda compradas em brechó para trabalhar, revezadas exaustivamente. Mas tinha sonhos gigantes, sonhos imensos que preenchiam meu coração. Queria desesperadamente passar em concurso público prestigiado. Queria trabalhar na respeitada magistratura ou no poderoso Ministério Público. Queria ter uma casa própria quitada. Queria viajar para o exterior. Queria dar uma vida boa, confortável e digna para mim mesma, já que meus pais amados não estavam mais vivos para me apoiar e incentivar. Rodrigo tinha 27 anos completos. Era vendedor persuasivo de uma loja movimentada de informática na famosa Rua Santa Ifigênia, aquele mercado popular conhecido de eletrônicos em São Paulo. Usava exageradamente muito gel industrial no cabelo. Aqueles cabelos espetados estilo anos 2000, brilhantes, duros como capacete. Vestia calça jeans justa demais, camisa de botão colorida berrante para fora da calça, sapato tipo sapatênis. Sorria fácil e conquistador, falava extremamente bonito e convincente, tinha aquele papo clássico de vendedor profissional, convincente, envolvente, cheio de promessas brilhantes. Disse que ganhava muito bem, que vendia muitíssimo, que era consistentemente o melhor vendedor da loja inteira, que estava juntando dinheiro para abrir seu próprio negócio promissor. Mostrou-me orgulhosamente livros de autoajuda e empreendedorismo que ele dizia estar lendo religiosamente. Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, O Vendedor de Sonhos. Me abordou charmosamente numa livraria Cultura da Avenida Paulista, num domingo tranquilo à tarde. Eu estava concentrada, olhando livros grossos de preparação para concurso público. Ele puxou conversa simpática. Disse que admirava profundamente mulheres inteligentes e estudiosas, que queria construir um império financeiro, que procurava ativamente uma parceira de vida que fosse igualmente ambiciosa como ele dizia ser. Eu me apaixonei perdidamente. Não exatamente por quem ele realmente era, mas desesperadamente por quem eu ingenuamente achava que ele poderia vir a ser, por quem eu romanticamente queria que ele fosse. Me apaixonei pela ideia sedutora de não estar mais completamente sozinha no mundo, de ter finalmente alguém para dividir a vida, para construir junto, para sonhar junto, para envelhecer junto. 3 meses intensos depois, no dia 15 de junho, estávamos namorando oficialmente. 6 meses depois, em dezembro gelado, já morávamos juntos num apartamento alugado modesto que eu consegui com muito esforço na Vila Mariana. 1 ano e meio depois, em setembro de 2007, casamos apressadamente no civil, numa cerimônia extremamente simples, no cartório do Ipiranga, com apenas 2 testemunhas anônimas, que literalmente puxamos da rua, porque nem a família desinteressada dele, nem a minha família que me alertava, compareceram para testemunhar. Meus pais amados, José e Marta Oliveira, tinham morrido tragicamente num acidente de carro horrível na perigosa rodovia dos Bandeirantes, quando eu tinha apenas 18 anos frágeis. Estava cursando o primeiro ano difícil da faculdade de Direito. Caminhão completamente desgovernado, batida frontal violenta, morte instantânea e indolor para os 2, segundo laudo.
Fiquei completamente órfã da noite para o dia. Recebi indenização volumosa do seguro obrigatório e do seguro particular que meu pai prevenido tinha contratado, R$ 120.000 no total. Era muito dinheiro naquela época. Era meu futuro garantido e protegido. Era minha segurança emocional. Coloquei tudo responsavelmente numa aplicação conservadora de renda fixa e jurava solenemente para mim mesma que só usaria em emergências reais ou para comprar futuramente um imóvel próprio. Rodrigo sabia perfeitamente disso. Eu inocentemente contei para ele logo no terceiro encontro romântico, ainda completamente ingênua, ainda tolamente achando que dividir absolutamente tudo era sinal bonito de intimidade verdadeira e amor real. E foi exata e precisamente esse dinheiro suado que financiou generosamente nossos primeiros anos difíceis juntos. R$ 20.000 para pagar dívidas astronômicas que ele tinha irresponsavelmente acumulado de cheque especial e cartão de crédito descontrolado. 10.000 para investir promissoramente num curso caríssimo de vendas avançadas que ele jurou solenemente que ia triplicar milagrosamente os ganhos dele. 15.000 quando ele foi sumariamente demitido da loja por justa causa. Detalhe importante que ele escondeu covardemente de mim por 2 meses inteiros. Fingia sair para trabalhar todo santo dia e, na verdade, ficava em lan house barata jogando videogame. 8.000 para pagar advogado particular quando o ex-patrão revoltado entrou com processo trabalhista contra ele por desvio comprovado de mercadoria. Outros 12.000 para quitar empréstimo alto que ele fez irresponsavelmente no nome dele, mas que começaram a me ligar insistentemente, cobrando porque eu era legalmente a esposa. E assim foi, progressivamente. Aos poucos, gradualmente, inexoravelmente, o dinheiro precioso que meus pais morreram para me deixar segura foi escoando, indo embora tragicamente nas mãos incompetentes de um homem que prometia montanhas, prometia mundos, prometia futuro, mas nunca, nunca entregava absolutamente nada concreto. Os primeiros sinais claros da tragédia monumental que seria esse casamento desastroso eu ignorei completamente, deliberadamente. Claro que ignorei, porque quando você ama desesperadamente alguém, ou pensa que ama, ou quer tanto acreditar que ama que se convence disso cegamente, você vê seletivamente só o que quer ver. Você ignora propositalmente o que dói demais ver. Você racionaliza pateticamente o completamente irracional. Rodrigo era extremamente carismático quando queria, engraçado nas primeiras semanas de namoro, ótimo na cama nos primeiros meses. Me fazia sentir especial quando estava de bom humor e precisava de algo. Me levava para jantar em restaurantes que ele claramente não podia pagar e depois, invariavelmente, pedia meu cartão emprestado para dividir a conta, sendo que dividir na linguagem dele significava eu pagar tudo sozinha e ele prometer me devolver depois, promessa que nunca, nunca se concretizava. Esquecia meu aniversário religiosamente todo ano, mas me comprava flores murchas uma semana depois. Rosas vermelhas baratas compradas apressadamente no farol, com um pedido de desculpas tão teatral, tão ensaiado, tão cheio de lágrimas falsas e promessas vazias, que eu derretia como idiota apaixonada e perdoava instantaneamente. Prometia solenemente que ia mudar radicalmente, que ia crescer profissionalmente, que só precisava de mais tempo, de uma oportunidade melhor, de mais uma chance. E eu dei tempo generosamente. Dei oportunidades infinitas, dei chances incontáveis, muitas, tantas que genuinamente perdi a conta exata. Enquanto isso tudo, eu crescia consistentemente profissionalmente. Passei brilhantemente em concurso público extremamente concorrido da Procuradoria do Estado. Em 2008, fui nomeada orgulhosamente, assumi como advogada júnior, ganhando inicialmente R$ 3.500 mensais, uma verdadeira fortuna para mim naquela época. Continuei estudando incansavelmente à noite. Fiz pós-graduação cara em Direito Civil na renomada PUC, pagando R$ 600 mensais durante 2 anos completos do meu bolso.
Trabalhava exaustivamente de dia, estudava concentrada de noite, fazia trabalhos acadêmicos de madrugada. Fins de semana inteiros eram dedicados exclusivamente para a leitura minuciosa de processos e preparação detalhada de pareceres. Rodrigo trocava de emprego precário a cada 6 meses exatos, vendedor de loja de móveis, promotor de vendas de supermercado, operador de telemarketing, motorista de Uber, por exatas 2 semanas, porque disse que era humilhante demais ter que ser forçadamente educado com pessoas mal educadas. Entregador de comida por aplicativo, por apenas 1 mês, porque pedal de bicicleta cansa muito as pernas. E sempre, invariavelmente, a culpa era convenientemente de outros. O chefe era injusto, o colega era invejoso, o sistema era falho, o cliente era chato. Nunca, jamais, em momento algum, era culpa dele mesmo. Minha família restante, os poucos parentes que ainda restaram vivos, tios distantes, primos afastados, tentaram desesperadamente me alertar nos primeiros anos. Tio Sebastião, irmão mais novo do meu pai falecido, me chamou para almoçar sério apenas 6 meses depois do casamento. Conversou extremamente sério comigo. Ana, esse homem não presta. Ele tá te usando descaradamente. Você não consegue ver? Ele não trabalha direito, vive mudando de emprego e você tá bancando absolutamente tudo sozinha. Minha prima querida Helena, filha única do tio Sebastião, também tentou alertar. Ana, o Rodrigo só fala obsessivamente de dinheiro. Quando a gente se encontra, ele só quer saber invasivamente quanto você ganha, quanto tem guardado, se vai ter aumento. Isso não é amor de verdade. Eu me ofendi profundamente. Me afastei gradualmente. Cortei relações completamente. Parei de ir religiosamente em almoços de família, em aniversários, em Natal, em tudo. Porque o amor cego é cego mesmo. Mas o orgulho idiota é surdo e mudo também. E eu tinha orgulho de sobra. Orgulho bobo, orgulho tolo, orgulho que me impedia terminantemente de admitir publicamente que eu tinha errado feio, que tinha feito uma escolha péssima, que estava desperdiçando minha vida. Ia provar teimosamente para todo mundo que Rodrigo era um diamante bruto escondido, que só precisava ser pacientemente lapidado, que eu tinha visto potencial nele que ninguém mais conseguia ver, que eu estava certa e todos estavam errados. Aos 29 anos, em 2011, deixei voluntariamente a procuradoria, onde ganhava confortavelmente R$ 5.000 e tinha estabilidade garantida, e fui contratada entusiasticamente pela prestigiada Cavalcante em Associados, um dos 5 escritórios de advocacia mais prestigiados de São Paulo inteira, especializado em direito empresarial e civil para grandes corporações. Salário inicial generoso. R$ 12.000 mensais, líquidos mais bônus trimestral poupudo de desempenho. Uma fortuna inesperada. Muito mais do que eu sonhava ganhar. Eu estava realizada profissionalmente, radiante. Mas em casa, a situação só piorava progressivamente. Rodrigo estava desempregado de novo. Não procurava emprego seriamente. Passava o dia inteiro em casa, grudado no computador, pesquisando oportunidades de negócio, o que na prática real significava navegar infinitamente em redes sociais, jogar joguinhos online infantis, assistir vídeos inúteis no YouTube. Amor, que tal você me dar um tempo tranquilo para eu abrir finalmente meu próprio negócio? Agora que você está ganhando bem, super bem, eu posso finalmente investir seriamente em mim. Investir em nós. Isso é pelo nosso futuro próspero. E eu investi cegamente. R$ 50.000 da economia que ainda restava foram completamente para a primeira loja dele, em 2012. Loja de roupas masculinas de suposta alta qualidade, no bairro da Liberdade. Aluguei o ponto comercial, paguei 3 meses adiantado, paguei reforma completa, paguei estoque inicial, paguei alvará, paguei tudo. Ele seria o gerente capaz, seria a cara do negócio. Faliu miseravelmente em 8 meses por má administração grotesca. Ele chegava sempre tarde, saía sempre cedo, dava descontos absurdos para amigos, não controlava estoque, não fazia marketing nenhum.
Culpou a crise econômica geral, o ponto comercial que não era bom, os fornecedores que eram ruins. Mais 30 mil reais desperdiçados para o food truck, em 2013. Hambúrguer gourmet, amor, tá super em alta agora. Comprei o trailer, equipei completamente, paguei licença, paguei o espaço em evento. 3 meses depois, acabou. Ele não acordava cedo para preparar, não limpava direito, a comida era objetivamente ruim porque ele não seguia receita nenhuma. Culpou a concorrência desleal. Mais 20 mil para a revenda de carros usados, em 2014. Nunca vendeu um único carro sequer. Comprou 3 carros de leilão que tinham problemas mecânicos sérios ocultos, ficaram parados no pátio acumulando dívidas de IPVA. Mais 15 mil gastos nisso. Culpou os compradores que eram muito exigentes demais. Mais 25 mil num esquema de marketing multinível suspeito, venda de produtos de emagrecimento duvidosos, em 2015. Encheu nosso apartamento inteiro de caixas de produtos. Tentou me obrigar a tomar, a vender forçadamente para minhas colegas de trabalho constrangidas. Resultado final: 0 vendas, 0 lucro, estoque encalhado e mais uma vez eu pagando sozinha toda a conta. Mais 18 mil numa importação de eletrônicos da China, em 2016. Mercadoria apreendida pela Receita Federal porque não tinha documentação correta nenhuma. Processo administrativo. Multa pesada. Eu pagando advogado caro de novo. E assim foi progressivamente. Cada ano, um novo fracasso retumbante. Cada fracasso, uma nova dívida astronômica. Cada dívida eu pagava sozinha. Por quê? Porque eu tinha que fazer funcionar de qualquer jeito. Porque eu tinha investido tanto tempo precioso, tanto dinheiro suado, tanto emocional, tanta esperança boba. Porque separar significaria admitir derrota publicamente. Admitir que minha família estava completamente certa. Admitir que eu desperdicei os melhores anos da minha vida. E Ana Beatriz Oliveira Mendes não admitia derrotas facilmente. Pelo menos, não até aquela terça-feira fatídica de abril. Enquanto Rodrigo ia sistematicamente de fracasso em fracasso, afundando progressivamente em dívidas, arrastando meu nome junto, eu subia e subia profissionalmente. Coordenadora jurídica respeitada aos 33 anos, em 2015. Gerente do Departamento Civil, aos 35, em 2017. Aumentos salariais anuais consistentes. Bônus generosos impressionantes, às vezes 30, 40 mil reais por ano. Reconhecimento público dos sócios, elogios constantes, confiança depositada em projetos importantes e estratégicos. Viagens frequentes para congressos jurídicos renomados em Brasília, Rio, Curitiba, Porto Alegre. Meu nome circulava extremamente bem no meio jurídico. Respeitada profundamente. Admirada publicamente. Invejada até por alguns. Mas em casa, na minha própria casa que eu sustentava, eu era completamente invisível. Rodrigo parou definitivamente de me elogiar por volta de 2013. Parou completamente de me tocar com desejo em 2014. Parou de me olhar romanticamente como olhava quando éramos jovens e apaixonados. Nossas conversas se resumiam exclusivamente a discussões sobre dinheiro, mais especificamente sobre quanto eu ia emprestar para ele, quanto eu ia investir no próximo negócio furado, quanto eu ganhava exatamente, por que eu não pedia aumento, por que eu não mudava de emprego para ganhar mais e sustentar melhor. Sexo virou uma obrigação mensal constrangedora, rápido, mecânico, sem beijo, sem carinho, sem afeto nenhum. Ele nem tirava toda a roupa, nem olhava para mim. Terminava rapidamente, rolava para o lado, dormia instantaneamente. Eu ficava acordada sozinha, olhando fixamente o teto, sentindo vazia por dentro. 3 anos atrás, em 2022, algo mudou radicalmente no comportamento dele. Rodrigo começou a sair muito mais à noite. Reuniões de networking produtivo, dizia, tentando conseguir clientes importantes para a nova consultoria. Voltava sempre tarde, 1, 2 da manhã, cheirando intensamente a perfume feminino barato,
aquele cheiro doce e enjoativo característico de perfume de camelô. O telefone dele, que antes ficava casualmente pela casa, passou a viver permanentemente travado com senha complexa. Ele sorria apaixonadamente para a tela, digitava rápido, escondia quando eu me aproximava. Recebia ligações misteriosas e saía apressadamente da sala para atender. Clássico demais, óbvio demais, patético demais. Previsível como roteiro manjado de novela das 8. Confrontei uma vez, numa noite de insônia em que ele chegou às 3 da manhã. Rodrigo, você tá me traindo? Ele me olhou com aqueles olhos de cachorro abandonado, aquela cara estudada de coitadinho, segurou minha mão com as 2 mãos dele, apertou de leve, olhou profundamente nos meus olhos e disse com voz ensaiadamente embargada: Ana, como você pode pensar isso de mim? Eu te amo tanto. Você é minha esposa. Eu jamais te trairia. Você tá louca, tá paranoica. Esse trabalho maldito tá te deixando paranoica, tá te fazendo ver coisas que não existem. Você precisa descansar urgentemente, amor. Você precisa tirar férias longas. Gaslighting perfeito, manual do manipulador. E eu? Eu quis desesperadamente acreditar. Porque a alternativa era enfrentar a verdade dolorosa. E a verdade dói. Dói demais. Machuca profundamente. Destrói completamente. Então, é muito mais fácil acreditar na mentira conveniente. É muito mais fácil fingir que está tudo bem. Mas eu não era completamente idiota. Ingênua, talvez. Carente de amor, definitivamente. Mas idiota, não. Comecei a observar muito mais atentamente, a prestar atenção nos mínimos detalhes. E descobri. Num sábado comum de tarde, fui lavar roupas acumuladas. Tarefa que sempre sobrava exclusivamente para mim. Peguei uma calça jeans dele. Conferi cuidadosamente os bolsos antes de colocar na máquina. Aprendi isso depois de lavar dinheiro sem querer. Encontrei um papel amassado. Desenrolei curiosa. Era uma anotação com letra claramente dele. Rodrigo Mendes, conta, secreta Edmail, com ICRAM RJ 979 JES 2021. Que tipo de pessoa anota a senha de e-mail secreto e deixa descuidadamente no bolso de calça? Meu marido idiota, aparentemente. Entrei naquela conta de e-mail uma única vez inicialmente, naquela mesma noite de sábado, madrugada, 2h40 da manhã, enquanto ele dormia profundamente no sofá, bêbado, depois de chegar de mais uma reunião de networking. Mãos tremendo descontroladamente, coração disparado, suor frio escorrendo. Digitei o endereço. Digitei a senha e entrei no inferno. Vi conversas intermináveis, muitas conversas, com mulheres, várias mulheres diferentes, dezenas delas, promessas românticas exageradas, declarações teatrais de amor eterno, fotos sensuais que ele mandava, fotos ridículas, daquelas de espelho sujo de banheiro, barriga para fora. Vi recibos digitais de presentes caros que ele nunca me deu, mas deu generosamente a elas. Perfumes importados, jantares românticos caros, flores, tudo comprado com o quê? Com o meu dinheiro que eu dava para ele. Vi reservas frequentes de motéis baratos na Zona Leste. Vi mensagens explícitas, sexuais, absolutamente nojentas. Vi discussões cruéis sobre mim. Minha mulher é fria como gelo. Minha mulher não me entende. Minha mulher só pensa obsessivamente em trabalho. Minha mulher não sabe transar. Minha mulher é chata. Minha mulher é feia. Minha mulher tem corpo de tábua. Vi planos detalhados, planos minuciosos de como me usar. Vou ficar com ela estrategicamente, até conseguir grana suficiente para a gente abrir nosso negócio, amor. Aí eu saio fora definitivamente e a gente fica junto para sempre. Vi e-mails trocados com um advogado de bairro em fevereiro de 2022, perguntando sobre processo de divórcio, sobre como conseguir pensão alimentícia poupuda de mim. Sim, ele queria pensão de mim para ele. Doutor, minha esposa ganha muito mais que eu. Ela tem patrimônio considerável. Eu fiquei desempregado por causa dela. Posso pedir pensão alta? Vi tudo. Absolutamente tudo. Os podres todos completamente expostos.
E não fiz nada imediatamente. Ainda não. Não naquele momento. Por quê? Porque não estava pronta emocionalmente. Porque ainda tinha um resquício idiota de esperança. Porque o choque era grande demais para processar. Porque eu precisava de tempo para processar tudo, para planejar cuidadosamente, para decidir firmemente. Mas principalmente porque eu precisava de provas muito mais sólidas, organizadas, absolutamente irrefutáveis. E precisava de coragem. Coragem que só chegou completamente naquela terça-feira de abril de 2025, quando ele me humilhou publicamente na frente de absolutamente todo mundo, quando cruzou a última linha que ainda restava. Durante 3 anos completos, de 2022 até aquele abril de 2025, não fechei aquela conta de e-mail. Deixei ela aberta. Acessava periodicamente, sempre de madrugada, quando ele estava dormindo profundamente ou fora de casa. Monitorei absolutamente tudo. Cada movimento dele. Cada amante nova, porque Jéssica não era a primeira nem a segunda. Ela era pelo menos a 10ª que eu tinha conhecimento documentado. Cada golpe planejado. Cada mentira elaborada. Cada conversa sórdida. E fui juntando provas meticulosamente. Print screen de conversas salvas em pasta criptografada. Download de recibos digitais. Cópias de e-mails exportadas para PDF. Gravações de áudio de ligações dele que fiz escondida, com aplicativo que instalei secretamente no celular velho dele que ele deixou de usar. Fotos, documentos. Tudo salvo numa pasta criptografada no meu computador pessoal, com senha complexa. Backup em HD externo guardado no meu armário trancado no escritório. Tudo organizado, datado, catalogado por ordem cronológica e por amante. Porque eu sou advogada. Advogada experiente. E advogada boa não age por impulso emocional. Não age por emoção. Age com estratégia. Age com planejamento. Age com provas irrefutáveis. Nesse meio tempo, outras coisas aconteceram na minha vida. Coisas importantes que Rodrigo nunca soube. Meu tio Sebastião, irmão mais novo do meu pai, aquele que tentou me alertar sobre Rodrigo e de quem eu me afastei por orgulho, faleceu em agosto de 2023. Câncer de pâncreas agressivo. Diagnóstico em maio, falecimento em agosto. Rápido, agressivo, sem chance. Recebi uma ligação emocionada da minha prima Helena, chorando, me avisando. Fui ao enterro escondida, sem avisar Rodrigo. Chorei muito naquele dia. Chorei pela morte do tio. Chorei pelo tempo perdido. Chorei pela família que eu abandonei por causa de um homem que não valia nada. 2 semanas depois do enterro, recebi uma ligação de um inventariante, Dr. Paulo Mendonça. Tio Sebastião tinha deixado uma carta lacrada para mim, com instruções de só ser entregue após a morte dele. Fui ao escritório do Dr. Paulo. Recebi a carta. Abri ali mesmo, sentada naquela sala com cheiro de papel velho e café requentado. A letra dele, trêmula pelos últimos dias de vida, dizia: Ana, minha querida sobrinha, perdoe-me por não ter insistido mais em te afastar daquele homem. Perdoe-me por ter desistido. Sei que você sofreu todos esses anos, e sinto muito por isso. Deixo para você minha parte na herança da família, a chácara em Atibaia, que era da nossa família, onde você brincou quando criança, avaliada agora em R$ 1.200.000. E minhas aplicações financeiras, R$ 800.000. Use esse dinheiro para recomeçar, para ser feliz, para ter a liberdade que você merece. Com amor eterno, tio Sebastião. R$ 2 milhões, do nada, caídos do céu. Lágrimas escorreram pelo meu rosto ali na frente do inventariante. Rodrigo não soube. Ninguém soube. O inventário correu discreto, sem publicação em grandes veículos. Os valores foram transferidos para uma conta que abri só em meu nome, em banco diferente do que eu usava normalmente, Banco Itaú, agência de Moema, sem nenhuma movimentação que pudesse alertar Rodrigo. Conta corrente, conta poupança, CDB, tudo separado. Tudo protegido. Documentos guardados no escritório. Quando recebi aquele dinheiro, em outubro de 2023, há 1 ano e meio,
Eu tive uma revelação quase espiritual. Eu não precisava mais dele, de forma alguma. Financeiramente, independente. Emocionalmente, vazia já há anos. Fisicamente, repulsa. Socialmente, vergonha. Eu podia sair quando quisesse. Podia pedir divórcio. Podia ter dignidade de volta. Podia recomeçar. Podia ser feliz. Mas o monstro dentro de mim, aquele monstro que tinha sido humilhado, usado, traído, roubado, diminuído, invisibilizado durante 19 anos, queria mais do que liberdade. Queria justiça, queria vingança, queria ver ele pagar por cada lágrima que chorei escondida, por cada noite de solidão na cama ao lado dele, por cada real roubado, por cada sonho destruído, por cada humilhação engolida. Então eu esperei. Continuei fingindo. Continuei sendo a esposa tola, a vaca leiteira, a idiota que pagava as contas sem questionar. Continuei financiando os fracassos dele, sorrindo quando necessário, acenando, sendo invisível. Mas por dentro eu estava construindo algo. Um plano. Um plano perfeito, detalhado, cruel, eficiente, legal. E tudo que eu precisava era do momento certo, do gatilho final para executá-lo. Aquela terça-feira de abril, na recepção do meu trabalho, com ele me humilhando publicamente, foi o momento certo. Foi o sinal que eu esperava. A gota que transbordou o copo, a linha final sendo cruzada. Sentada na minha sala, porta trancada, mãos ainda tremendo, mas determinação crescendo como fogo, abri a conta secreta de Rodrigo. Fazia quase 3 semanas que eu não checava, por pura preguiça e nojo. E lá estava, fresquinha, enviada havia apenas 2 dias, a confirmação definitiva do que eu já desconfiava. Jéssica não era só amante, era cúmplice, era sócia no crime. Havia e-mails extensos entre eles, planejando como tirar mais dinheiro de mim, como me manipular, como me destruir. Um e-mail de Jéssica para Rodrigo dizia: Amor, você precisa convencer ela a investir 100 mil naquela empresa que a gente vai montar. Pode ser fantasma mesmo. A gente pega a grana, divide e depois some. Fala que é investimento garantido, que vai dar retorno de 20% ao ano. Ela é boba. Vai acreditar. Resposta de Rodrigo: Vou tentar. Mas ela tá desconfiada ultimamente. Tá me dando menos dinheiro. Vamos ter que apertar. Aquele plano B que a gente conversou, de incriminar ela no trabalho, talvez seja o caminho. Aí ela perde o emprego, fica desesperada, dependente de mim, e a gente consegue o que quiser. Havia mensagens detalhando um plano para me incriminar em desvio de dinheiro na Cavalcante em Associados. O plano envolvia subornar Marco, o contador da empresa Silveira em Filhos, um de nossos maiores clientes, com contrato de R$80 mil mensais, para criar documentos falsos mostrando que eu teria desviado valores dos depósitos judiciais. Marco receberia R$20 mil pelo serviço, dinheiro que Rodrigo conseguiria como empréstimo de um agiota conhecido dele. Com os documentos falsos, fariam denúncia anônima. Eu seria investigada internamente, possivelmente demitida, processada, destruída profissionalmente. Rodrigo então apareceria como esposo solidário, me ajudaria a superar, ganharia minha confiança total e me convenceria a vender o apartamento para pagar advogados caros. O dinheiro da venda ele embolsaria e desapareceria com Jéssica. Plano detalhado, cruel, covarde e burro, porque tudo estava documentado em e-mail. Rodrigo subestimou 2 coisas fundamentais. Primeira, minha inteligência. Ele sempre me tratou como inferior mentalmente. Como se advogada fosse profissão de mulher burra que só sabe decorar lei. Segunda, minha determinação. Ele achou que 19 anos de humilhação tinham me quebrado completamente, que eu nunca reagiria, que eu era incapaz de revidar. Errou. Errou feio. Errou muito. Imprimi tudo. Cada e-mail, cada conversa, cada comprovante. 37 páginas no total. Coloquei numa pasta parda de arquivo, daquelas com elástico. Organizei tudo com índice, separadores coloridos, marcadores fluorescentes nos trechos mais importantes. Trabalho de advogada meticulosa. Respirei fundo.
Contei até 50. Olhei pela janela a cidade lá embaixo, toda aquela vida acontecendo. Pensei, hoje começa a minha nova vida. Peguei o telefone, liguei para o ramal 301. 2 toques. Cavalcante. Doutor Henrique, aqui é a Ana. O senhor tem alguns minutos? Preciso tratar de um assunto pessoal muito urgente. Silêncio breve. Claro, Ana. Vem agora. Levantei, alisei meu tailleur, verifiquei minha postura no reflexo da janela. Advogada, profissional, forte, sequei as últimas lágrimas teimosas que insistiam em cair. Peguei a pasta parda. E fui. Dr. Henrique Cavalcante era um homem de 62 anos, cabelos grisalhos, sempre perfeitamente penteados, com risca lateral clássica, ternos sob medida italianos, gravata de seda sempre impecável, óculos de grau discretos de armação fina dourada, postura ereta de quem nasceu comandando, voz grave e firme. Sócio fundador do escritório em 1989, 36 anos de estrada, respeitado no meio jurídico de São Paulo inteiro, temido por adversários em tribunal, leal e justo com funcionários. Ele me contratou 15 anos atrás. Viu meu crescimento ano a ano. Sempre me apoiou em promoções. Sempre reconheceu meu trabalho. Nunca tivemos nada além de uma relação profissional cordial, respeitosa, distante na medida certa. Mas naquele dia, quando entrei em sua sala, ele me olhou diferente, com compaixão humana, com raiva contida. Ana, ele se levantou da mesa, coisa que raramente fazia. Senta, por favor. Você quer água? Café? Não, obrigada, doutor. Sentei na cadeira de couro em frente à mesa dele. Ana, eu vi o que aconteceu lá embaixo há pouco. Aquilo foi absolutamente inaceitável, inadmissível. Você está bem? Precisa ir para casa? Pode tirar o resto do dia. Engoli seco. Não, doutor. Não estou bem. Mas vou ficar, e não preciso ir para casa. Preciso ficar aqui, porque preciso da sua ajuda e do escritório. Ele ajeitou os óculos, sentou-se, cruzou as mãos sobre a mesa. Pode falar, você tem todo o meu apoio. Abri a pasta, respirei fundo e contei tudo, absolutamente tudo, cada detalhe dos 19 anos, cada humilhação, cada traição, cada real roubado, cada negócio fracassado financiado por mim, cada mentira descoberta, cada plano diabólico que encontrei nos e-mails. Mostrei as provas. Ele leu em silêncio, página por página, por quase 40 minutos, com aquela expressão impassível de advogado que viu de tudo na vida, mas ainda se surpreende com a baixeza humana. Quando terminou, tirou os óculos devagar, esfregou os olhos cansados, colocou os óculos de volta. Me encarou diretamente nos olhos. Ana, você tem aqui material suficiente para destruir juridicamente esse homem. Completamente. Divórcio litigioso com pedido de reparação por dano moral quantificado em valores altos. Ação de ressarcimento por todos os valores comprovadamente desviados ao longo dos anos. E, dependendo de como ele usou esses recursos, podemos enquadrar em estelionato ou apropriação indébita, além disso. Ele apontou para os e-mails sobre o plano contra mim. Isso aqui é tentativa de fraude, conspiração para cometer crime. E se formos mais fundo, difamação premeditada e tentativa de destruição de reputação profissional. Balancei a cabeça afirmativamente. Eu quero tudo isso, doutor, mas quero mais ainda. Doutor, Henrique arqueou uma sobrancelha grisalha. Mais? O que mais você quer? Me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Minha voz saiu baixa, mas firme. Doutor, Rodrigo não está agindo sozinho. Ele tem essa mulher, Jéssica, que é cúmplice ativa. E ele tem contatos com pessoas que trabalham em empresas parceiras nossas, especificamente o Marco, contador da Silveira em Filhos. A intenção dele é plantar evidências falsas de que eu estaria desviando dinheiro de depósitos judiciais. Ele já tentou subornar o Marco. Isso aqui. Apontei para um e-mail específico impresso. Mostra conversas entre ele e Marco. Oferecimento de R$ 20.000. Aceite preliminar. O rosto de Dr. Henrique se fechou completamente. As veias da têmpora saltaram.
A mandíbula travou. Silveira em Filhos é cliente nosso há 12 anos, 80 mil mensais, relacionamento sólido. E tem um contador corrupto querendo manchar nosso nome? Exatamente. Por isso estou trazendo para o senhor antes que qualquer coisa aconteça. Quero que o senhor saiba que eu não tenho nenhum envolvimento nisso. Sou vítima e quero autorização formal para agir. Ele me encarou por longos segundos que pareceram eternidade. Agir como exatamente? Respirei fundo. Estava tudo decidido. Quero processar Rodrigo criminalmente por tentativa de difamação, crime contra a honra e conspiração para cometer fraude. Quero que ele seja investigado pela Polícia Civil e, se possível, pela Polícia Federal, já que envolve fraude empresarial. Quero que ele pague cada centavo que me roubou nesses 19 anos. Quero que o nome dele seja enlameado como ele tentou fazer com o meu. E, se possível, doutor, quero que isso seja público o suficiente para que a Jéssica e qualquer outra pessoa que esteja envolvida com ele pense 2, 3 vezes antes de continuar. Dr. Henrique sorriu. Pela primeira vez em 15 anos trabalhando ao lado dele, vi aquele homem sério, austero, sorrir genuinamente com satisfação. Ana Beatriz, você esteve escondendo uma leoa feroz debaixo desse tailleur certinho esse tempo todo. Pode contar comigo, incondicionalmente. E pode contar com todos os recursos deste escritório. Temos os melhores advogados criminalistas de São Paulo trabalhando conosco. Dr. Roberto Figueiredo, especialista em crimes econômicos, já enviou deputados para a cadeia. Doutora Mariana Novaes, especialista em direito de família, já destruiu maridos muito mais poderosos que esse seu. Esse Rodrigo não sabe, não faz ideia da tempestade que acabou de provocar. Ele mexeu com a pessoa errada. Saí da sala do Dr. Henrique 40 minutos depois de entrar, com algo que não sentia há muito, muito tempo. Esperança. Esperança real e poder. Poder sobre minha própria vida, sobre meu destino, sobre minha dignidade. Naquela mesma tarde, ainda no escritório, entre as 4 e as 7 da noite, 3 coisas importantes aconteceram que mudariam tudo. Primeira, Dr. Henrique acionou o Dr. Roberto Figueiredo, 61 anos, ex-promotor de justiça, agora advogado criminalista temido, conhecido por não perder processo. Em reunião de 1 hora na sala de conferências, apresentamos todas as provas. Dr. Roberto analisou tudo com um olhar clínico, de quem já viu muita coisa, mas ainda assim fez algumas expressões de repulsa e raiva. Esse indivíduo é um parasita, um criminoso de meia pataca que achou que podia enganar todo mundo. Vou processar por tentativa de estelionato, associação criminosa, e vou pedir investigação completa da Polícia Federal. Amanhã mesmo, protocolo a representação criminal. Segunda, Dr. Henrique chamou doutora Mariana Novaes, 47 anos, divorciada 2 vezes de maridos abusivos, especialista em direito de família e violência econômica contra mulheres, conhecida por conseguir indenizações milionárias para clientes. Ela me abraçou quando ouviu a história, coisa incomum para uma advogada dura como ela. Ana, você vai sair dessa não só livre, mas rica às custas dele. Vamos pedir divórcio litigioso com culpa exclusiva dele, reparação por dano moral de no mínimo R$200 mil, ressarcimento de todos os valores comprovadamente dados a ele durante o casamento, com juros e correção, que deve dar uns R$300 mil. Vai sobrar até para você dar risada depois. Terceira, liguei para minha prima Helena, com quem não falava havia 6 anos por causa do meu afastamento idiota da família. Ela atendeu no segundo toque. Helena, aqui é a Ana. Silêncio. Depois choro. Ana, meu Deus, você ligou. Eu pensei que você nunca mais ia me procurar. Me perdoa, Helena. Me perdoa por todo esse tempo. Eu fui idiota, fui orgulhosa, fui cega. Mas acabou. Acabou hoje. Eu vou sair dessa situação. E preciso da sua ajuda. Qualquer coisa, Ana. Você sabe disso. Expliquei tudo brevemente. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte.
Transferiria temporariamente a chácara e as aplicações financeiras para o nome de Helena através de um contrato particular de comodato blindado, garantindo legalmente que Rodrigo nunca pudesse tocar naquele dinheiro, mesmo que descobrisse sua existência durante o processo de divórcio. Os próximos dias foram uma sequência meticulosamente calculada de movimentos estratégicos. Na quarta-feira, dei entrada formal no pedido de divórcio litigioso. Na quinta-feira, Dr. Roberto protocolou representação criminal. Na sexta-feira, doutora. Mariana conseguiu medida protetiva de urgência, impedindo Rodrigo de se aproximar do meu trabalho. Tudo legal. Tudo silencioso. E Rodrigo continuava em casa, alheio, bebendo cerveja, saindo com Jéssica, rindo da idiota que pagava as contas dele. Mas a bomba estava prestes a estourar. Segunda-feira, 21 de abril, uma semana depois da humilhação, 7h30 da manhã. Eu estava tomando café quando a campainha tocou. 3 toques. Oficiais de justiça. Procuramos o Sr. Rodrigo José Mendes. Acordei ele. Rodrigo, tem gente procurando você. Ele foi até a porta. O senhor está sendo notificado de ação de divórcio litigioso e representação criminal por tentativa de estelionato. O rosto dele desmoronou. O quê? O que é isso, Ana? Exatamente o que eles disseram. Divórcio, processo criminal. Você achou que ia me humilhar, planejar me incriminar e que eu ia ficar quieta? Achou errado. Ele tentou tudo. Implorou, chorou, ameaçou. Nada funcionou. O processo de divórcio correu em 3 meses. Foram 3 audiências. Na sentença final, o juiz foi cirúrgico. Decreto o divórcio com culpa exclusiva do requerido. Condeno ao pagamento de R$150 mil de dano moral, mais 230 mil de ressarcimento de valores comprovadamente desviados. Total no processo civil, R$380 mil. O processo criminal foi mais lento, mas igualmente satisfatório. A Polícia Federal investigou, descobriu o esquema com Jéssica, prendeu cúmplices. Sentença. 3 anos de reclusão convertida em serviços comunitários, mais multa de R$50 mil. Somando a condenação civil com a criminal, o total da dívida de Rodrigo comigo chegou a R$430 mil. Ele pagaria pelos próximos 20 anos. Um dia antes da sentença criminal, ele me procurou. Estava irreconhecível. Magro, barba por fazer, destruído. Ana, eu sinto muito. Olhei nos olhos dele. Senti. Nada. Rodrigo, você não sente pelo que fez. Sente porque deu errado. Porque perdeu a vaca leiteira. Mas eu, a pessoa, você nunca viu. E agora é tarde. Assina os papéis, paga suas dívidas e me esquece. Porque eu já te esqueci. Entrei no meu carro e fui embora. Livre. 8 meses depois, em dezembro de 2025, acordo às 6 da manhã no meu apartamento novo em Pinheiros, cobertura de 200 metros, comprado à vista. Faço yoga na varanda vendo o sol nascer. Trabalho no escritório, agora Cavalcante, Oliveira e Novaes, porque virei sócia. Almoço com amigas. Viajei para Paris, Roma, Lisboa, sozinha. E foi maravilhoso. Minha relação com Helena foi restaurada. Passamos fins de semana na chácara em Atibaia. Sobre Rodrigo, sei pouco. Trabalha numa loja de calçados. Mora com a mãe, paga R$150 mensais da dívida. Cada depósito eu dou para instituições de apoio a mulheres vítimas de violência. Aprendi que amor próprio não é egoísmo. Que dignidade não se negocia. Que vingança, quando legal, pode ser doce. Mas a melhor vingança é viver bem. Se você está lendo isso, se está presa num relacionamento abusivo, escuta. Você é mais forte do que imagina. Você merece mais. Muito mais. Não é fácil sair. Dói, dá medo, mas dói mais ficar. Junta coragem, junta provas, junta aliados e vai. Porque do outro lado existe uma vida linda esperando. Uma vida que você merece. Se essa história tocou seu coração, deixa seu comentário contando de onde você está assistindo. Compartilha com aquela amiga que precisa ouvir. Dignidade não se negocia,
Amor próprio vem primeiro, nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.